Olá, pessoal. Estamos começando mais um Papo com a Liga. Meu nome é Natália Grilha, faço parte da equipe da newsletter da Liga das Mulheres pelo Oceano. E hoje a gente vai falar de um tema que teve aí nas notícias no final do primeiro semestre, que é sobre a mineração em mar profundo, principalmente aí nas notícias sobre o oxigênio negro, que suscitou aí um pouco dessa temática que, no geral, foge um pouco aí dos noticiários. A gente está com duas mulheres da Liga, a Mayla Guilhom, que já é figurinha conhecida por aqui, e a Luciana Xavier, que está vindo pela primeira vez. A Mayla é doutora em oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP, fellow no programa Ocean Voices da Nippon Foundation da Universidade de Edimburgo, pesquisadora do Research Institute for Sustainability, da Helmut Center, em Potsdam, na Alemanha, e é membro do Comitê Executivo da Deep Ocean Stewardship Initiative e membro da Liga das Mulheres pelo Oceano. Bem-vinda mais uma vez, Mayla. E a Luciana Yokoyama Xavier, também é oceanógrafa, mentira, é oceanógrafa, é doutora em oceanografia, pesquisadora da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e também membro da Liga. Bem-vinda, Luciana, um prazer ter vocês duas por aqui. É, a gente vai falar de dois eventos que tanto a Mayla quanto a Luciana foram presencialmente sobre a mineração em mar profundo, né? Que aconteceram em Kingston, na Jamaica. Os eventos são explorando os aspectos ambientais, econômicos e legais da mineração de mar profundo e a 29ª sessão anual da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é a organização internacional que faz aí a gestão dos fundos marinhos, né, do solo oceânico. Queria começar com você, Mayla. Conta um pouco para a gente qual é a importância, né, o que que são esses dois eventos e qual a importância deles, né, da mineração submarina como um todo, né, da governança da mineração submarina como um todo para a conservação do oceano. Obrigada, Nath. Muito feliz de estar aqui de novo, poder compartilhar um pouquinho mais sobre o mar profundo e as discussões que ocorrem e que são importantes para a conservação desses ecossistemas de mar profundo, mas também, claro, do oceano como um todo, né? Então, os eventos que a gente está comentando aqui hoje referem-se à reunião da Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, que fica localizada na Jamaica, em Kingston, e esse, como a Nath comentou, é o órgão responsável por fazer o manejo, né, e a conservação dos fundos marinhos, mas também é a organização responsável por desenvolver o que a gente chama de código de mineração, né, que são basicamente as regras e os regramentos que vão dar o norte para o que seria uma futura atividade de extração mineral em áreas de fundos marinhos, né? É importante aqui dizer que quando a gente fala de fundos marinhos, a gente não está falando de qualquer região do planeta, né? A gente está falando especificamente de fundos marinhos, ou então, né, de oceanos profundos, em áreas além da jurisdição nacional, né? Então, essas áreas, é importante dizer que elas não pertencem a nenhuma nação, né? Ou seja, é, não estão sob a jurisdição ou sob o regramento de nenhum país ao redor do mundo, e é por isso, né, por estar nessa área internacional, que essas áreas são reguladas por essa autoridade específica, né, que é uma organização afiliada às Nações Unidas. Complementando, por que é importante a gente estar ligada no que está acontecendo nessas discussões sobre mar profundo, né? E sobre mineração em mar profundo. Primeiro, porque esses minerais, né, ou esses recursos que são encontrados no solo marinho ou no subsolo marinho, em áreas além da jurisdição nacional, eles são considerados
patrimônios da humanidade, né? Então, isso quer dizer que não pertence a mim, ou a você, Nath, ou a Lu, ou, enfim, o presidente de algum país, ou a uma grande indústria mineradora, né? Esses recursos, eles pertencem a todos os seres humanos, né? A toda a humanidade que vive no planeta e é pensado também nas próximas gerações, né? Então, isso é realmente um bem comum, não é de ninguém, e, portanto, é por isso que existe esse controle maior ou essa organização maior dentro de como esses recursos são ou serão utilizados, né? E para fechar, é importante dizer também que no momento as atividades de mineração elas ocorrem apenas, digamos, numa escala de pesquisa, que é o que a gente tem, o que a gente chama de exploração. Ou seja, existe um número de, daí sim, países, né, que fazem parte da Autoridade Autoridade Internacional sobre o Mar Profundo, que tem interesse em investigar esses recursos que ocorrem em áreas de mar profundo, então eles aplicam para um contrato, né, por um contrato para que eles possam explorar de forma individual, ou seja, que ninguém mais possa explorar na mesma área que eles, e aí sim eles entenderem qual seria a viabilidade econômica, ou ambiental, ou tecnológica, para que num futuro se pense em aplicar para o que é chamado de contrato de explotação, que aí sim teria em vista, né, realmente realizar uma extração em escala comercial desses minerais que ocorrem nessas áreas do oceano, né? Eu acredito que vocês, pelo que talvez, mesmo que tenha sido limitado o contato que vocês tiveram com esse tema, vocês podem imaginar que existe uma série de riscos, né, e potenciais danos associados a uma atividade de mineração em mar profundo. E associado a isso, o fato de que a gente conhece pouquíssimo sobre essas áreas, né? Então, a gente conhece pouco sobre os organismos que ocorrem nessas áreas, pouco sobre o porquê eles são importantes e qual é o papel ecossistêmico deles, né? Então, é por isso que essa discussão sobre mar profundo e exploração em mar profundo é tão importante. A gente conhece pouco e está tentando extrair recursos sem entender muito bem quais são os potenciais impactos sociais, econômicos e geopolíticos dessa atividade. Vou parar. Obrigada, Maia. Não, com certeza. Eu estava lendo uma dessas matérias sobre dessa descoberta, né, do oxigênio negro nos nódulos polimetálicos, e assim, é tão fundamental que estão, tipo, repensando as teorias da origem da vida. Então, assim, uma coisa assim completamente surreal do tanto que a gente não conhece de uma coisa que pode ser muito, muito importante, né, para várias áreas aí do nosso planeta e da nossa vida como um todo. É, Lu, focando mais no primeiro evento, né, que é esse de aspectos ambientais, econômicos e legais, ele foi organizado, né, no âmbito da Oceans 20, que faz parte do G20, né, então a cátedra está à frente dessa organização, e queria que você explicasse um pouco o que que é a Oceans 20 e o que que se espera atingir com relação a essa questão de mar profundo no G20, como que essas agendas se cruzam. Obrigada, Nath. Oi, pessoal. Bom estar aqui com vocês pela primeira vez, vendo os rostinhos da Nath e da Mayla também, que eu não vejo faz um tempo. Bem, eu vou, para explicar um pouquinho o que é o grupo de engajamento Oceans 20, eu vou falar um pouquinho do que é o G20, porque eu não sei se está todo mundo familiarizado. Então, bem rapidamente, o G20 é um grupo composto por 19 países, a União Europeia e a União Africana, que reúne aí as maiores economias do mundo, né? Ele foi criado no contexto de crise global para juntar esses países e pensar a economia, desenvolvimento econômico, os investimentos de uma forma global também. Então, são os países que estão por trás dessa necessidade de recursos, né? A economia que move o mundo e é por uma questão econômica que a gente quer explorar o mar profundo. Então, nesse sentido, os temas têm tudo a ver. Como o G20 funciona? O G20 ele reúne então representantes desses países. Aí a gente tem as trilhas de ministros, a trilha de finanças. Existem alguns grupos de trabalhos que também são representados, também são integrados por representantes de países dentro do G20. E existe uma forma de engajamento da sociedade civil, que é o que a gente chama de grupos de engajamento.
O Oceans 20, ou Oceanos 20, é um desses grupos de engajamento. É um grupo de engajamento super jovem. Ele foi criado agora, neste ano, sob a presidência do Brasil. Então, é um marco super importante para a gente que trabalha, que se porta, que quer pensar melhor o oceano e a nossa forma de relação com ele, porque é uma oportunidade da gente levar o que a sociedade civil, os especialistas, as empresas, a academia estão pensando e discutindo sobre com aspectos relacionados à economia sustentável, sustentada e à exploração dos recursos do oceano. Dentro desse contexto todo, como o Oceans 20 vem trabalhando? O Oceans 20 ele vem trabalhando com o que a gente está chamando de diálogos para o oceano, o Oceans Dialogue, que foi esse evento que aconteceu lá na Jamaica. E a ideia é que agora eles já fecharam, né? Mas a ideia era coletar de vários lugares do mundo relacionado aos temas de trabalho do Oceans 20, recomendações de especialistas, de empresas, de todo o público da sociedade civil para levar essas recomendações para os grupos de representantes governamentais do G20. Então, a gente foi até lá. Esse Oceans Dialogue especificamente foi organizado pela Cátedra do Oceano e pelo Instituto Costa Brasilis, que são aqui do Brasil. A gente chamou o pessoal da Alemanha, pessoal de Portugal, pessoal de outros países da América do Sul também, vários países, para discutir o que seriam boas recomendações para o G20 no contexto da mineração de mar profundo. E agora a gente tem trabalhado nessas recomendações no formato de uns bullet points, né? Uma lista de recomendações que o Oceans 20 vai levar para o G20 para que seja considerado nas discussões dos países, dos ministros. É um pouquinho isso. E acho que é importante, só mais uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente está no meio da década, né, e dos princípios da década e da cultura oceânica é falar que existe um oceano, né, de trazer essa integração para o oceano. E no meio disso tudo, o nosso grupo chama Oceanos 20 no plural. E isso foi pensado porque, apesar da gente reconhecer que a gente tem sim um oceano, a gente tem um oceano que é diverso, onde as relações econômicas, as relações culturais, as relações, o conhecimento, enfim, é muito diverso. A gente tem um oceano que é plural, no fim, né? Então, tem vários aspectos do nosso relacionamento com o oceano que têm que ser trazidos para dentro da discussão. E uma coisa que a gente viu lá, e que foi uma coisa que eu achei super legal nesse evento que a gente foi lá na Jamaica, foi um pouco de trazer também essa pluralidade para dentro das discussões da mineração de mar profundo, né? Como a Mayla falou, é uma herança comum da humanidade. Então, tem que ser pensado dentro desse contexto de quem está se beneficiando, como os benefícios estão sendo distribuídos para toda a humanidade, como que a gente está conseguindo integrar aí pequenos países, pequenas ilhas, povos que têm uma relação, e isso foi uma fala que chegou no evento que a gente participou, que a relação deles com o mar é uma relação muito mais espiritual do que de extração de recursos, como pode ser para outros povos. Então, todo esse tipo de coisa, essa diversidade, a gente também quer trazer para dentro das discussões econômicas que vão definir aí o futuro do nosso mundo, do nosso oceano. Muito bom, Lu. Adorei essa observação que você fez, né? Que o oceano, fisicamente, né? Ele é um só, tipo uma massa de água, assim, que conecta os continentes, mas socialmente, culturalmente falando, ele é bem plural. Achei bastante importante essa fala. E essas listas de recomendações que vocês vão levar para o G20, elas ficam disponíveis? Tem como a gente acessar? Ou só depois do G20 mesmo? Vão ficar disponíveis depois que elas estiverem prontas no site do Oceans 20, que Uhum. é oceans20.org.br, não tenho certeza, Não, mas tudo bem. elas vão ficar disponíveis sim. Maravilha. A gente pode colocar na descrição aqui do vídeo, para se as pessoas estiverem interessadas, acessarem o site. Muito obrigada. Maila, focando um pouco agora no segundo evento, né, que foi a sessão anual da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, eu acho que um ponto
muito importante, relevante, né, que teve um destaque desse evento foi a eleição da primeira mulher brasileira como secretária executiva desse órgão internacional, né, que deve assumir aí no início de 2025. Queria que você que foi uma pessoa que ativamente, né, ajudou na articulação da candidatura da Letícia, contasse para a gente um pouco quem é a Letícia Carvalho e qual a importância dessa nominação para o futuro dos trabalhos da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Obrigada, Nath. Então, antes de eu contar um pouquinho sobre a Letícia e sobre o processo enfim, da candidatura e da eleição dela há 2 meses atrás, agora, foi em julho, não? Não, comecinho de agosto, então, foi isso mesmo. É importante dizer o que representa, o que é esse cargo que ela passará a fazer parte a partir de janeiro, né, do ano que vem. Então, é assim, dentro da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que eu vou chamar carinhosamente de ISA, existem algumas divisões, né? Então, assim, existem alguns grupos. Por se tratar de uma organização afiliada às Nações Unidas, né, que está lá tomando as decisões, a gente está falando aqui de quem que tomam essas decisões, né? São os países. Então, cada país que é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que eu não vou entrar em detalhe, mas que é uma regulação internacional que a gente pode chamar de guarda-chuva para regular as atividades, né, que ocorrem além da jurisdição nacional e também as divisões ali dos territórios dos países. Enfim, esses países que são signatários desse documento, eles têm uma cadeira lá na ISA, né? E quando a gente diz uma cadeira, eles têm realmente voz, né? Eles têm ali uma plaquinha com o nome deles e eles podem participar ativamente. Mas, mesmo tendo essa cadeira, eles não têm necessariamente o mesmo poder, digamos, né? Então, dentro da ISA existe o conselho, que que a gente chama assim de um órgão que é composto de 36 membros, estados-membros da ISA, né, que são os países, e esse sim tem um poder executivo, um poder realmente de voto para algumas questões que são chave, né, dentro da tomada de decisão da ISA, né? Então, existe o conselho e existe o que a gente chama de assembleia, que é a somatória de todos os estados-membros da ISA, que se reúnem para tomar algumas outras decisões. Mas, assim, não entrando em detalhe, é importante dizer que talvez as decisões mais críticas estejam na mão desses 36 países que fazem parte do Conselho, né? Então, temos o Conselho, temos a Assembleia, temos a Comissão Legal e Técnica e Científica da ISA, que é basicamente um grupo de experts, né, que são nomeados pelas delegações de seus países para compor esse órgão que, como o próprio nome diz, é para dar, digamos, conselhos ou para dar opiniões, não necessariamente opiniões, mas enfim, para discutir matérias do âmbito legal da ISA, mas também de natureza técnica, como, por exemplo, avaliar estudos de impacto ambiental ou, enfim, outros pormenores do processo da ISA, né? Então, esse é, digamos que é considerado o grupo técnico. E, finalmente, a gente tem ali o secretário-geral da ISA, que é uma pessoa que, junto com o seu time, é responsável por atender a demandas feitas pelo Conselho ou pela Assembleia, então, no sentido de, precisamos de um estudo sobre isso, precisamos organizar um evento dessa forma, ou enfim, né? Então, é importante dizer que o cargo de secretário-geral da ISA é, obviamente, muito importante, mas ele tem um caráter mais administrativo e organizacional, né? É importante dizer que o secretário-geral da ISA não possui qualquer poder de voto ou não possui qualquer poder de realmente influenciar a forma como os estados-membros pensam e a forma com que eles vão tomar, como eles vão tomar suas decisões, né? Então, nos últimos anos, o secretariado-geral da ISA vinha sendo ocupado pelo Michael Lodge, que é um advogado,
meu Deus, um especialista legal do Reino Unido, né? Então ele já vinha há 8 anos no cargo do secretariado e é, se vocês tiverem curiosidade, é só realmente jogar no Google o nome dele ou ISA, né, junto ao nome dele, e vocês vão encontrar que teve uma série de é, digamos assim, condutas que não foram consideradas muito adequadas dentro do trabalho que ele fez, né? Então existiam algumas questões, como por exemplo, muita interferência, muito contato com alguns estados-membros, enfim, tivemos algumas polêmicas em torno da candidatura dele, e por ele já estar no poder há muito tempo, ele teve também essa capacidade de digamos, construir os próprios caminhos e os próprios meios, né, dentro de como as coisas estavam acontecendo dentro da ISA. Então, com a eleição de uma nova secretária-geral agora, que é a Letícia, isso vem muito como uma mensagem de ufa, é um respiro para, digamos, quebrar algumas barreiras ou quebrar algumas estruturas que vinham sendo construídas dentro desse processo da ISA e que precisam funcionar de uma forma é, talvez mais técnica e vinculada com o que de fato um secretário-geral de uma organização como a ISA precisa fazer. A Letícia, ela é oceanóloga, né, formada pela FURG, no Rio Grande do Sul, e ela acumulou uma série de cargos no governo brasileiro, então ela trabalhou para o Ministério do Meio Ambiente, em que ela teve contato com diversos setores, desde poluição até realmente proteção ou conservação do oceano, ela precisou fazer aí uma liga realmente com esses diferentes setores dentro do governo brasileiro para questões em que ela estava em que ela lidava na época, e depois ela passou a integrar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e atualmente ela está em Nairobi, Quênia, e até né, que ela siga para tomar o seu posto ano que vem como secretária-geral da ISA. Né? Então, assim, é muito importante pontuar que este é um cargo basicamente administrativo e organizacional, mas de extrema importância, né? E que a Letícia, oceanóloga, e por ter tido contato com os diversos setores, com a questão de mediação ali de interesses e de conflitos, ela é uma pessoa que acumulou ao longo dos anos muita experiência e muito preparo, né, para realmente estar à frente de discussões complexas como essas que ocorrem na autoridade internacional, né, na ISA. Então, assim, realmente a eleição dela foi digamos assim, um momento talvez assim, de esperança mesmo, em que as pessoas que estão envolvidas ali nesse processo, e vendo como as negociações estavam se dando, e vendo como às vezes os interesses e os poderes começaram a se misturar demais, ela vem com como uma nova realmente esperança para que as negociações retomem ao seu rumo mais técnico, transparente, participativo e integrativo, como de fato deve ser, né? Que as diferentes vozes da sociedade, né, tenham algo a dizer nessa discussão. Perfeito, Maila, obrigada. Acho que você deu uma boa contextualização sobre, primeiro, o que que é o cargo, né? O que que se espera de uma pessoa que ocupa esse cargo e que também pontuar que ela não tem nenhum poder de permitir ou barrar algum tipo de permissão, né? Licença que venha a ser dada por algum país para explorar, né? A fazer a mineração no mar profundo, mas que realmente, né, nos enche um pouco de esperança. Então, a gente deseja aí toda sorte para a Letícia, que a gente vai acompanhar, né, o quanto a gente puder. E Lu, falando em acompanhar o quanto a gente puder, né, eu sinto que, assim, você trouxe na sua fala anterior que a gente está no meio da década do oceano, né, chegando aí realmente no marco do 2025. Como que
que a gente consegue chegar até o final da década do oceano em 2030 com esse assunto mais palatável para as pessoas, que as pessoas entendam, porque realmente eu ainda sinto que, né, que nem, vou dar só um exemplo bem bobo, assim, eu estava conversando com as meninas que moram aqui comigo, que eu ia fazer esse papo com vocês hoje, e elas que não são da área, elas falaram que nunca nem tinham ouvido falar, né, de mineração submarina, então eu acho que ainda é um tema bastante distante das pessoas. Como que a gente integra mais esse tema com a década e com a vida das pessoas de um todo, né? Como a gente traz isso para mais perto? Nath, essa acho que é a pergunta de US$ 1 milhão. É, a gente sente, pelo menos nas nossas bolhas, que o oceano está cada vez mais em pauta, as coisas estão chegando para mais gente. Acho que essa coisa do oxigênio negro, né? Nossa, chegou em mim, e eu que não tenho redes sociais, chegou em mim de várias formas. Eu via várias pessoas que eu não imaginava falando disso, acho que foi super legal. Mas acho que ainda assim é muito distante da população em geral, né? E como a gente faz para trazer isso? Bem, acho que movimentos como o que a Liga vem feito, né, de divulgar o que é o oceano, as coisas que estão acontecendo, a importância dele, a própria década, toda a questão de levar a cultura oceânica para as escolas, para que a gente seja educado sobre o oceano como parte da nossa formação de cidadão também, né? Não só o conteúdo, mas também a questão da cidadania para o oceano, acho que são coisas super importantes. Mas acho que no fundo, para a gente, que as pessoas consigam de fato começar a acompanhar esse tipo de coisa, a ter uma preocupação maior com o oceano, isso é uma coisa que eu penso muito, eu falando como Luciana, a gente tem que dar oportunidade para que isso possa virar uma preocupação, né? Eu acho que a questão ambiental, toda essa preocupação é um privilégio ainda, e acho que a gente tem que lembrar sempre disso, né? Tem gente que não sabe se vai comer amanhã. Por que que elas vão se preocupar com a mineração de mar profundo? Sabe? Eles não têm espaço, não têm oportunidade. Então, acho que a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. Então, não é só tratar do oceano. E acho que isso tem tudo a ver com o G20, né? É tratar de como a gente está desenvolvendo o nosso mundo, que futuro que a gente quer para o nosso planeta, para as economias, e como a gente vai integrar as pessoas dentro desses processos de desenvolvimento. Porque tudo bem, a gente quer fazer toda uma transição energética, a gente precisa desses minerais, porque a gente precisa de energia, claro que a gente precisa de energia, claro que a gente precisa de uma transição, de descarbonizar e parar de depender tanto de combustível fóssil, mas que tipo de sociedade de consumo que a gente quer manter, sabe? Acho que antes da gente, não sei, é até inocente às vezes, mas antes da gente começar a pensar em tudo que a gente vai mudar, a gente tem que pensar um pouco mais em distribuir melhor, em modelos de sociedade que sejam diferentes, que consigam fazer com que as pessoas possam ter esse tipo de preocupação que a gente tem. A gente tem que continuar levando a palavra, né? Levar o oceano para todo mundo, mas não pode parar por aí. Acho que isso é ótimo, mas não é o suficiente, e não é isso que vai fazer o cidadão comum, de fato, olhar para o oceano e conseguir ter esse tipo de preocupação, né? Tem que ser uma abordagem mais integradora, tem que ser uma coisa que repense a sociedade como um todo. Qual o caminho? Acho que são vários, é isso. Acho que não existe um caminho. Eu acredito muito que a gente tem que começar a olhar para outros modos de vida que sejam mais próximos da natureza, né? Assim, tipo, pensando em comunidades tradicionais, em povos indígenas, e aprender com eles que tipo de relação que a gente tem que, de fato, nutrir e fomentar para as próximas gerações. Viajei demais? Já que vai cortar. Não, acho que tá excelente. Acho que tem realmente tudo a ver e conecta bem com a questão do G20 e que tipo de modelo de desenvolvimento a gente quer e como a gente distribui melhor, né? O que a gente tem, para ver se a gente chega numa sociedade um pouco mais equitativa. E, gente, gostei muito do nosso papo. É, antes de encerrar, queria convidar vocês para falar
alguma mensagem final aí para o público da Liga, são principalmente mulheres, né, que consomem o conteúdo da Liga, que se interessam por assuntos gerais relacionados ao oceano, e então convido vocês a deixarem uma mensagem final. Maila? Obrigada, Nath. Confesso que depois da mensagem da Lu, que ela colocou agora, eu fiquei até, nossa, essa podia com certeza ser a mensagem final, que já estava muito bom, né? Mas eu fico pensando um pouco nisso, de que, assim, foi o que a Lu comentou, existem vários caminhos para a gente tentar buscar o problema, né? A gente não precisa focar em um só, então a gente ainda com certeza deve olhar, né, para os oceanos sem deixar para trás esses problemas talvez que estejam ali mais na base, né, que é a questão de que tem gente que não tem onde morar ainda, tem gente que ainda não tem, né, assim, a segurança alimentar, enfim, uma série de coisas. E aí eu acho que o link é muito propício realmente com a Agenda 2030, que realmente traz todas esses objetivos, né, ou essas metas que a gente precisa como para se ter um planeta mais justo, né, agora e para o futuro. Mas eu acho assim que pensando muito na comunidade das mulheres da Liga, é importante a gente estar atenta a todos esses tópicos, né, e procurar, inclusive, sair, né, e eu falo isso pessoalmente também, sair um pouco das nossas bolhas, até das nossas bolhas de interesse, né, então, por exemplo, eu estou super envolvida, talvez, sei lá, com negociações internacionais e mineração de mar profundo, isso e aquilo, e às vezes, né, poderia olhar mais para outras questões, como, por exemplo, que a Luciana comentou da literacia oceânica? Como que a gente traduz? É isso mesmo? Enfim, talvez um pouco com coisas que possam ser um pouco mais pontuais e realmente atingir as pessoas de uma forma mais direta, né? Então, na verdade, o convite que eu deixo é para a gente olhar um pouco, para dar um passo fora, né, das nossas bolhas e dos nossos temas de interesse, para tentar entender como a gente pode contribuir, mesmo que talvez de uma forma um pouco mais distante, ou nem que seja sabendo que coisas acontecem no meio do mar do Atlântico, que tem alguém querendo explorar minerais lá, e, né, enfim, saber disso e talvez contar isso para alguém, ou enfim, eu acho que a gente tem que realmente tentar ir expandindo aos pouquinhos as nossas bolhas e não subestimar o nosso potencial e a nossa capacidade de pensar soluções, resolver problemas e querer um oceano mais legal, querer um mundo mais legal, mais justo, enfim. Então, acho que é isso, a gente dá esse passo e acredita no trabalho que a gente está fazendo. Obrigada, Maila. Lu, que mensagem você deixa? Se quiser deixar é, dicas, acompanhem aqui, coisa desse tipo, pode ser também. Não, eu vou até falar que eu fui no intervalo da minha fala procurar o site, é oceans20brasil.org, Brasil com S, e mensagem final. É isso, gente. Acho que a gente tem que ficar tentando prestar atenção no máximo que a gente consegue das coisas que estão acontecendo, sem se sobrecarregar também. E às vezes, quando a gente fala sobre o oceano, eu sinto que são temas muito grandes e nem sempre a questão de gênero está explícita. Dentro do G20, do Oceans 20, isso acontece, né? A gente não tem, como a gente trabalha com Oceans Dialogue, que são propostos pelos nossos parceiros de conhecimento, não vem muitas recomendações específicas sobre o oceano, simplesmente porque as recomendações estão em outro nível, mas eu sempre tento, e a gente está fazendo agora um esforço de pensar as recomendações com uma lente de gênero, de trazer isso para nossa perspectiva de mulher, né? Estava lendo esses dias a questão da própria Agenda 2030, de que ODS que deveriam ser priorizados, e pode ser porque minha leitura estava um tanto tendenciosa, mas o ODS 5 é um ODS que tem que ser priorizado, porque ele muda a estrutura, porque ele é uma base que tem potencial de mudar como a gente vai desenvolver todos os outros ODS, né? A gente
que está nesse discurso há mais tempo, já sabe o potencial das mulheres de mudança, de como as mulheres enxergam, se relacionam, fazem coisas de forma diferente, que tendem a ser mais inclusiva, mais resiliente e mais responsável, acho, com o seu entorno. Então, é um ODS super importante e a gente, nesse papel, acreditando no que a gente tem feito, acompanhando, dando opinião sempre que a gente pode, acho que esse é um caminho super importante, que a Liga vem fazendo super bem e que a gente tem que reforçar e trazer mais mulheres para cá, para a gente conseguir sempre ampliar essa bolha, que ela não seja só uma bolha, que ela seja um oceano, por que não? Nossa, que lindo! Acho que depois disso não tem mais nada a acrescentar. É só agradecer vocês mais uma vez. Maila, já sabe, é de casa, volta sempre. E Lu, espero que você tenha gostado e que também volte mais vezes aqui no Palco com a Liga. Obrigada, gente.